Falar sobre Escatom, parte 2. Hoje eu quero falar com vocês sobre o fim da inocência. Quantos aqui são inocentes? Os inocentes desceram. Semana passada o Heitor falou comigo: pai, eu não sou inocente. Eu olhei para ele: você é inocente sim? Eu não sou inocente, pai. Você está achando que eu sou inocente. Isso prova a inocência dele. Não é verdade? Semana passada, eu falei com vocês que Deus tem uma agenda que está em curso. Você tem a sua agenda, seu patrão tem uma agenda, seu funcionário tem agenda, mas você pode correr para onde você for. A agenda de Deus está em curso. E a agenda de Deus não vai parar. Você pode achar que daqui 100 anos você vai estar aqui, não vai estar. Não estaremos aqui daqui 100 anos. Dá um toquinho nessa pessoa linda que está do seu lado e diga: você pode até achar que vai estar, mas daqui 100 anos você não estará aqui. Meu Jesus, alguns estão achando que vão continuar com a sua agenda, protelando a agenda de Deus, mas a agenda de Deus, ela não vai parar. Sabe o que nós não prestamos atenção? É que parece que nós somos inocentes em alguma coisa. Semana passada eu falei da dispensação da inocência, mas quando Adão peca, quando Adão desobedece a Deus, Adão cai. Ele cai em uma vida de pecado. Quando Adão conhece o pecado, acaba a inocência dele. Só que parece que eu vejo cristãos meio inocentes. Não, ignorantes. Inocência é diferente de ignorância. Jesus disse que nós erramos porque ignoramos a palavra e o poder de Deus. Tudo que Deus vai fazer, Ele já anunciou. Já ou não? Deus já anunciou a tribulação. Jesus já anunciou que vai voltar. Ele já anunciou como que vai ser o julgamento. Ele já anunciou como que vai ser o trono branco. Ele já anunciou como é a cidade. Cidade? Você está lutando por dinheiro? A cidade onde o meu povo vai morar, as ruas são de ouro, mar de cristal. Você está querendo pagar sua conta de luz? Onde o meu povo vai morar, nem vai ter escuridão. A Excelsa lá vai estar quebrada. Não tem saída. Nós estamos lutando por coisas e estamos ignorando os anúncios de Deus. Isaías disse, Isaías 46:10, ele disse assim, Deus falando através de Isaías: anuncio o fim desde o princípio. Ele já anunciou o fim. Qual é o seu fim? Se você vive numa vida de pecado, o seu fim já está anunciado. Se você vive uma vida de santidade, o seu fim também já está anunciado. Ele anuncia o fim desde o princípio. Tudo que você faz já está anunciando a sua vida. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Você pode até achar que vai fazer a sua vontade, mas Deus está dizendo que você pode correr, você pode tentar esconder, você pode fugir da voz de Deus, você pode ignorar a palavra de Deus, mas você precisa saber que o fim já está escrito e anunciado. É por isso que é muito importante essa série, porque já não estamos mais na fase da inocência. Porque no tempo da inocência, Deus provou que ser inocente não é o suficiente. Porque o homem pecou no melhor lugar do mundo, no paraíso. Se encontrava com o Criador todos os dias. Não faltava nada, ele tinha tudo e ainda caiu. Porque o homem não é suficiente sem Deus.
Quando o homem ficou sem Deus e deu ouvido para a serpente, deu ouvido para Satanás, acabou a inocência. Deus provou que a inocência não era o suficiente. Por isso que nós precisamos aprender o que Deus está falando, entender o que Deus está falando. Muitas pessoas estão tentando descobrir as coisas de Deus ouvindo homens ímpios. Os homens ímpios estão aquém do que Deus pode te falar no seu quarto. As pessoas sem Deus estão aquém do que Deus pode te ensinar. Quem é que nos ensina as coisas de Deus? João 14:26 está a resposta. O Consolador, o Espírito Santo, aquele que o Pai enviará. Ele estava dizendo antes do Espírito Santo ter vindo, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você precisa pegar a tua palavra e pedir: Espírito Santo, me ensina. Porque hoje, irmãos, até os nossos seminários estão em xeque. Quando eu falo os nossos seminários, porque agora todo mundo abre um seminário. Todo mundo abre um seminário na internet. Todo mundo abre. Você vai num seminário, tem gente fumando, estudando, gente com a garrafa de uísque estudando num seminário. Eu não sei o que estão fazendo lá. Os seminários antigamente, você ia para o seminário, você tinha que levar a carta do seu pastor. Levar uma carta de testemunha, uma carta de recomendação e uma autorização da igreja. Hoje você entra na internet, de vez em quando chega uma mensagem no meu celular. Como é que é? Quer ser apóstolo? Alguém já recebeu essa mensagem? Curso de pastor que chama. Eles mandam mensagem: promoção para doutor endividado. Doutor em divindade, né? Promoção para doutor em divindade. Falei, gente, está de brincadeira. Eles estão brincando com as coisas. Por isso que nós precisamos recorrer ao sumo professor e dizer: Espírito Santo, nos ensina. Porque muitas coisas estão além dos limites da pesquisa humana. O que nós estamos falando aqui, eu não estou falando de, pastor, mas o que o senhor está falando é que as dispensações só tem alguns 6.000 anos, o que é isso? E os dinossauros, milhões de anos. Eu não estou falando de bicho, estou falando de gente. Eu não estou falando da criação do universo. O universo já estava aí antes da gente chegar. Os animais chegaram primeiro do que nós. Não vamos fazer essas contas não. O que eu quero que você entenda é que nós não podemos ficar como Nicodemos. Como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Na dispensação da inocência, foi do nascimento de Adão até a queda. Mas quando o homem cai, a agenda de Deus muda de página. O que começa agora? A dispensação da consciência. Tem a imagem das dispensações aí, filho? A dispensação da consciência. Por quê? A partir de agora o homem recebeu uma consciência. Ele sabia falar: eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é bem e o que é mal. Você não ouve as pessoas falando isso? Você não precisa ser crente para saber que matar é errado. Tanto que quando alguém mata, ele foge. Ou é considerado um bandido. Não precisa nem falar assim: eu sou crente, por isso que eu falo que você é um bandido. Não precisa ser crente para falar isso. Quando uma pessoa rouba, ela foge. Os jornais nem são de igreja e fala: ele errou. É a consciência. Deus agora inaugura uma nova condição do homem após a queda. Porque após a queda, o homem recebeu o veneno do pecado. Irmãos, o veneno do pecado te separa de Deus. Quantos aqui são pecadores? Quantos aqui já pecaram? Quantos aqui pecam? Pecamos. Só que nós não podemos ficar na prática do pecado. Enquanto você estiver nessa carne, é impossível não pecar. Mas você, quando tem consciência de um pecado, você deve confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Isaías 59:2 registra que as nossas iniquidades, diga comigo, iniquidade. Irmãos,
a iniquidade, ela faz separação entre vós e o vosso Deus. O que é iniquidade? Olha para mim. Aqui está o mal. Nessa bola. Estão vendo a bola? Que tamanho que é? Tamanho de bola, estão vendo, né? Acho que tem gente que não está vendo a bola, tá? Tem uma bola aqui, e essa bola é cor de bola. E aqui eu vou fazer um quadrado. Aqui está o bem, aqui está o mal, aqui está o bem. O que é iniquidade? Isso é bem, mas eu sei que é mal. É chamar o mal de bem. O que é iniquidade? É chamar o bem de mal. Essa é a tarefa satânica. Fazer com que você acostume tanto com o mal que ele passa a ser o seu bem. Fazer com que você se desacostume tanto do bem que ele passa a ser o seu mal. Você começa a gostar de uma pessoa má e desgostar da sua família. Isso é iniquidade. O inimigo faz com que você se acostume com o mal e faz do mal o seu bem. Então a Bíblia diz que a iniquidade nos separa do nosso Deus. É o que a Bíblia está dizendo. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que Deus não nos ouça. Então quando você vive na prática do pecado, Deus não ouve você. Porque há uma separação. E quando você é um iníquo, irmãos, a iniquidade ela é produzida através de falsos ensinamentos. É por isso que o maior mal da igreja são os falsos ensinamentos. Porque um falso ensinamento cria iniquidade. A pessoa aprende algumas coisas e é treinada para chamar o mal de bem. E diz assim: o que é que tem? Deus não vai te mandar para o inferno por causa disso, não. Você acostuma com o mal. E Deus não se acostuma com o mal, porque Deus não se relaciona com o mal. Deus não se relaciona com o pecado. Então o que é que Deus faz? Quando Adão e Eva são retirados do paraíso, inaugura o tempo da consciência. O paraíso agora está vazio. Eles não podiam ficar lá. Talvez você pergunte assim: pastor, mas Deus foi ruim? Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Para protegê-los ou para puni-los? Para proteger eles e a santidade dele. Porque quando Deus tira eles dos paraísos, é porque Deus, olha, agora eles são um de nós. Eles não podem tocar naquela árvore da vida, porque senão serão pecadores eternos. E agora, como que nós vamos nos aproximar de Deus de novo? No paraíso eu encontrava com Deus. No paraíso eu falava com Deus. E agora, como se aproximar de Deus? Põe atenção no meu enredo. Como se aproximar de Deus de novo? Eu vou orar muito. Não, Deus, não, orar muito não, porque nós estamos separados e o meu rosto está tampado porque eu não me relaciono com a sua vida de pecado. Então Deus mata o primeiro animal, faz roupas para ele e acontece o primeiro sacrifício, derramamento de sangue. Ele estava apontando para Cristo na cruz. Então Deus diz: todas as vezes agora que vocês quiserem se aproximar de mim, vocês façam um sacrifício. Porque sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quando eles derramavam sangue, oferecendo a Deus aquele animal, o sangue cobria o pecado, então Deus descobria o rosto. Quantos entendem? Então Deus descobria o rosto e olhava para eles. Porque pelo sacrifício, eles voltavam a encontrar a pureza e a aproximação. Só que aquele sacrifício era um apontamento. Quando é que Jesus morreu? Podem responder.
Os crentes então respondem: quando Jesus morreu? Quando o Cordeiro morreu? Resposta número 1. Alguém tem outra? Por favor, não filmem isso. Pode deixar, estou brincando. Deixa filmado. Depois você corta, viu, William? Quando o Cordeiro morreu? Já cantamos isso alguma vez, não? Quando Jesus começou a reinar? Parece que a gente canta umas canções e esquece de até do que a gente canta, né? Terra sem forma. Apocalipse 13:8. Vamos ver quando o Cordeiro morreu, para ficar mais fácil a nossa conversa. Porque senão o que Deus estava ensinando a eles não era sobre Jesus. Apocalipse 13:8. Esse pessoal daquela mesa está com algum problema hoje. A Neuza está perdoada porque ela está grávida. Vai ser mãe de 3 gêmeos. Receba. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida de quem? Quando o Cordeiro foi morto? E eles acharam que estavam matando ele há 2000 anos atrás. As dispensações são muito espirituais. Como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Precisamos olhar para a Bíblia mais espiritualmente. Terça-feira eu vou fazer o maior ato profético já feito aqui na igreja. Se você não vier, você vai perder. E se você vier, você vai querer ter perdido também. Porque se você não vier, você vai perder. Mas se você vier, pode ser que você queira correr. Nós vamos trancar aqui dentro todos que vierem. Nós vamos passar a chave. Mas quem não vier vai perder. Quem não vier já perdeu. Não vai perder nem ganhar. Parece que já ouviram isso, né? Irmãos, tem uma semana que eu não durmo por causa desse ato profético. Eu preciso fazer terça-feira. Eu queria fazer no domingo, mas tem muita gente que não aguenta. Só os que aguentam vêm terça, mas vai mudar a sua vida. Se você não vier, não vai mudar a sua vida. Quando o Cordeiro foi morto? Quando o Cordeiro foi morto? E o que aconteceu há 2000 anos atrás? Era a inauguração de outra dispensação. Eu falo para frente. Eu ainda estou na dispensação fim da inocência. Eu sei que não tem inocentes aqui, porque a inocência foi lá com Adão e Eva. Quando nós falamos de inocência, a palavra de inocência não aparece na Bíblia, no Velho Testamento. No Velho Testamento, a palavra inocência é vinculada a coração. Mas no hebraico, coração não é coração, é coração. É mente. É entendimento. Isso é coração. Então, quando a Bíblia traz consciência no Velho Testamento, está falando de entendimento. Agora você é consciente, você precisa entender. E quando a Bíblia fala de consciência no Novo Testamento, aí sim tem a palavra consciência. Pastor, mas essa palavra consciência não é a palavra do ano 800? É só a tradução, mas a palavra ali é suneidesis. Nome esquisito, esquece esse nome. Vamos falar consciência mesmo, né? Então, quando Deus fala assim, agora você sai do meu jardim. Você agora sabe o bem e sabe o mal. Só que você conhece o bem e não consegue fazê-lo. Conhece o mal e não consegue deixar de fazê-lo.
O homem agora ia decidir as suas coisas. Não tinha prefeito, não tinha governador, não tinha nada. Agora saem as descendências de Adão. De um lado está Caim, de outro lado está Abel. E eles ouviram a mensagem do papai Adão. Meu pai também chamava Adão. A palavra Adão é homens no plural. Não é? Então ali estavam os descendentes de Adão. Aqui está Caim, aqui está Abel. E Deus falou assim: agora chegou a hora do sacrifício. Lá vem Abel e presta o sacrifício. Ele queria que Deus descobrisse o rosto para ouvi-lo. Fruta não faz isso. Abóbora também não faz isso. Legumes não faz isso. Então Abel trouxe um cordeiro. Quando ele sacrifica o cordeiro, estava apontando para o cordeiro. Entende? Deus decidiu como Ele quer que se aproxime dEle. Não tente aproximar de Deus do seu jeito. Descubra como Deus quer que se aproxime dEle. Agora mesmo acabamos de cantar: entre nos seus átrios com cânticos, com louvores. Então lá vem Abel, ele faz o sacrifício. E Deus descobriu o rosto. Você pode se aproximar. Entende como isso era importante? E lá vem Caim. Que está a fruta? Que está o alho? Está o pepino? Está o chuchu? Está a melancia? Está a maçã? E Deus, sem derramamento de sangue, não tem aproximação. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Abel teve consciência do que o pai dele ensinou para ele. Caim, ele vai ter que me aceitar do jeito que eu quiser. Tem crente até hoje assim na igreja. Deus vai ter que fazer do jeito que eu quero. Eu vou cultuar do jeito que eu quero. A Bíblia chama esse tipo de gente de pessoa tola, ou nécia, ou cainita, essa turma toda. Porque a palavra consciência na Bíblia é poder de detectar o bem e o mal. Deus colocou dentro do homem. Você precisa conhecer o bem e o mal, fazer o primeiro e evitar o segundo. Então Deus falou assim: eu quero que se apresente diante de mim assim. E Caim: não, eu me apresento do jeito que eu quiser. Eu vou trazer o melhor que eu produzi. Porque o cordeiro era o melhor que Deus produziu. Ninguém pode dar vida a um cordeiro. Só que a vida do corpo está no sangue. É o que está descrito na Bíblia. Então Deus diz: olha, alguém tem que morrer para você se aproximar de mim. Precisamos começar a entender o que Deus está querendo. Em Provérbios 10:3, a Bíblia diz assim: nos lábios de quem tem consciência, ou nos lábios do entendido, se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. As pessoas que não têm consciência dos que fazem, não podem reclamar da vara. Não pode reclamar da correção. As pessoas que são nécias, que não têm consciência de Deus, a Bíblia chama de louco. Salmo 14:1 diz assim: disse o tolo no seu coração. Entendeu? Disse o tolo no seu coração: não há Deus. Ele está consciente? Ele deveria estar consciente de estar falando. Tem se corrompido, fazem abomináveis suas obras, e não há ninguém que faça o bem. É a iniquidade. Quando Deus coloca o homem nessa fase da consciência, irmãos, Deus continua sendo o mesmo. Você fala assim: mas e agora? Ninguém vai pregar para eles, não? Quem pregava para Adão? O próprio Deus. Quem pregou para os filhos de Adão? Adão e Eva.
porque Deus falou com eles tudo. É assim que eu quero, é assim que eu quero que vocês façam, é assim que eu quero que vocês vivam, é assim, 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 assim e assim. Então Adão foi falando para Caim, Adão foi falando para Abel. Só que Caim ficou com tanta raiva de Abel que fez o quê? Inaugurou uma sessão de assassinato e nunca mais o homem parou. Nunca mais pararam de assassinar os próprios irmãos. Quem começou isso? Caim. Então Caim assassinou. Ele tinha tanta consciência que ele fugiu. Imagina o choro daquela mãe. Nunca tinham visto como o ser humano morrer, não tinham testemunhado. Só que a queda abriu as portas para o pecado, e o pecado garante a morte. Então a morte reina através do primeiro Adão sobre todas as pessoas. É por isso que nós morremos. É por isso que uma criança morre, um jovem morre e um velho morre. Porque o que mata não é a idade, foi o pecado que entrou na geração. Põe atenção. Então nessa dispensação da consciência, está aqui agora o irmão Caim. Ele matou o próprio irmão, e agora como vai ser? Deus continua com os planos dele. Eva engravidou de novo, teve outro filho. Como se chamou o menino? Como se chamou o menino? Sete. Aquele que substituiu Abel. E a mãe dele disse: esse substituirá Abel. A linhagem de Caim era uma linhagem terrível. Eu já falo para vocês. Deixa eu voltar na consciência. Deixa eu só ponderar algumas coisas de consciência, porque parece que eu vejo muitos crentes inconscientes. Não são inconscientes, são ignorantes, não é? A consciência não ia pregar para eles, mas eles ouviram a mensagem e a consciência trazia a mensagem de volta. Todo mundo precisa de uma boa consciência. Boa consciência é como um travesseiro de macio, né? Quando você está com a consciência tranquila, você dorme tranquilo. Já viu como é que um crente fica quando ele não está com consciência tranquilo? Para até de vir na igreja. Tem alguns que estão com consciência ruim. Quando não está com consciência tranquila, foge até do pastor. Quando o marido não está com consciência tranquila, ele se esconde da esposa. É ou não é verdade? Porque a consciência diz assim: o que você fez não está certo. Mandar mensagem para aquela mulher não está certo. Ligar para aquela pessoinha não está certo. Ir na casa de fulano, você que é esposa, não está certo. Então a sua consciência te avisou. A consciência avisa ou não avisa? Avisa, porque você já tem. Deus colocou uma consciência lá dentro, uma pregadora. É a pregadora de Deus, é a espiã de Deus, a consciência. Quer saber onde está a consciência? O nome dela é espiã de Deus. Colocou dentro de todo mundo. Irmãos, quando às vezes eu estou fazendo alguma coisa errada, eu quero esconder da Ricelli, aí ela fica assim: por que você está escondendo? Eu falei: por quê? Você fica mexendo aqui. Eu falei: eu não estou mexendo. Ela falou assim: você está me escondendo alguma coisa. Como que você sabe? Você está mexendo aqui. Eu falei: não estou mexendo. Quantas mulheres sabem quando o marido está escondendo alguma coisa? Levanta as mãos. Para os maridos ficarem com medo. Elas estão com medo. Quantas mulheres sabem, não precisa ser seu marido, que os homens estão escondendo alguma coisa? Levanta a mão. O resto é tudo inconsciente, a maioria. Quantos homens sabem quando as mulheres estão escondendo alguma coisa? Gente, vocês são muito inconscientes. Aqui em cima, quantas mulheres percebem quando o marido está escondendo alguma coisa? Só duas. Senhor, a dispensação da consciência não passou por aqui não. Tem mulher que fica assim: eu sei que ele está escondendo alguma coisa. Por que ele fica? Aí fica: você tem, meu bem? Nada. Alguns não querem falar porque o marido está aí, né? A consciência é terrível. Se você limpar a sua consciência, a sua fé fica fora de perigo. Quando você não está com a consciência limpa, a sua fé fica em perigo.
Porque você se esconde do próprio Deus. Quando você limpa a sua consciência, a sua fé, ela sai de perigo. Veja um negociante desonesto. Como é que fica a consciência dele? Ele sabe que está fazendo errado, sabe que está negociando errado, e está ainda usando a forma desonesta de negociar. E, meu querido, todo dinheiro adquirido desonestamente nunca vale o que vai te custar. Porque ninguém desfruta de um ato injusto em paz. Essa palavra de um juiz não é da Bíblia. Esqueci o nome dele também, mas não quero lembrar também não. Mas eu gostei dessa palavra dele. Ninguém desfruta de um ato injusto em paz. Ele diz, todos vão ser presos. Só faltou aquela risada. Porque ele estava falando com um repórter, né? A voz da consciência jamais pode ser silenciada sem prejuízo. Quem silencia a voz da consciência e continua fazendo o que é errado, o prejuízo será certeiro. A voz da consciência nunca pode ser silenciada sem prejuízo. E as pessoas sabem. Quando vem alguém e diz, pastor, o que o senhor acha? Assim, me convidaram, mas o que o senhor acha de dar um tapinha num pitoco de maconha? Porque perguntas a mim. E eu digo, o que você acha? É pecado, né? Você está me perguntando para saber se eu sei que é pecado, ou porque você tem consciência que é pecado e quer que eu alivie a sua consciência? Lembra daquele casal que veio e disse, pastor, o que o senhor acha da nossa união? Falei, mas vocês são casados ou amaziados? Não, nós somos amantes. Vieram aqui falar comigo. Eu falei, toma vergonha na cara. A sua mulher deve estar lavando a sua sunga agora. E você está com ela? E foi você que me enviou um e-mail? Sim, alguma coisa veneno. Foi só pelo seu e-mail, já não dá nem para chegar perto. veneno@hotmail.com. Eles ficaram com raiva e não voltaram mais aqui. Dizem que não vão ser minhas ovelhas. Eu falei, vocês são ovelhas? É porque a gente faz perguntas que alguma coisa a gente não entende. E o que será que a consciência de uma pessoa dessa diz? Não está certo, não pode. Agora, se você é uma pessoa de consciência pura, nenhuma calúnia te move. Pode te caluniar o tanto que quiser. Calúnia não fere quem tem consciência pura. Quanto pior a consciência de uma pessoa, mais ferida ela fica. Esse era o tipo de Caim. Caim, ele tinha consciência de que ele não podia matar, mas matava. Ele gerou uma geração, ele teve uma geração toda contaminada. Abel foi morto, mas Deus falou assim, os meus planos vão ficar. Você matou Abel, eu ponho 7. 7 agora era a geração que Deus havia escolhido. Irmãos, que coisa boa, quando você olha para Caim, você começa a ver, por exemplo, de onde vieram os instrumentos musicais daquela época? De Jubal. Quem era Jubal? Descendente de Caim. O cara entendia de música, só que ele fazia música para marear a mente dos homens, para não se lembrar de Deus. Eles criavam paraísos artificiais para os homens. Até hoje é assim. Olha esses cantores do mundo, fazem os melhores instrumentos, colocam os melhores palcos, as melhores bandas, e o trem fica bom mesmo. Gente, como é que eles cantam bonito? Demais da conta. A gente não pode nem olhar não, a gente começa. A gente começa.
Não pode ficar no meio do trem. E leva mesmo porque vai marear sua mente. Já viu que as músicas parecem um chiclete, entra na sua cabeça, todo dia você está lá. Né? Um dia eu estou lá no celular e passou uma musiquinha, depois eu... Aí o Heitor, vamos cantar de novo, pai? Eu falei, meu filho, essa música é do mundo. Foi eu que te ensinei, foi eu que te ensinei. Eu falei, gente, como é que isso entra na cabeça da gente? As meninas bonitinhas, cantam umas músicas bonitas para danar. Mas não pode ficar ouvindo não, porque aquele trem garra assim, sai capeta, sai. Você tem que jogar o celular dentro da privada da descarga. Vocês gostam daquelas músicas? Vocês estão rindo, né? Gosta ou não gosta? Aqui. Aí você vê. Eu estou tentando lembrar o nome de uma dupla nova. Celso Menotti Fabiano. Não, Celso Menotti Fabiano não, né? Essa é velha. Você começa a ouvir essas músicas, aí você vai, ó. Daqui a pouco você está ginigendo todinho, hein? Fica com a mente mareada. Jubal fazia música para marear a mente dos homens. Quando você está com a mente mareada, você beija qualquer um. Canta as músicas sertanejas universitárias de trás para frente. Você volta para a mulher, você para de beber. Você para de trair, porque as músicas sertanejas universitárias vou trair todo dia, vou beber todo dia, eu vou fazer não sei o que lá, vou não sei o que. Aí você toca de trás para frente. Você para de beber. Você volta a trabalhar na segunda-feira. Você tira a mulher da gaveta. Mas o quê? É porque eu estou raciocinando rápido aqui. Você volta a fazer um monte de coisa boa. Agora, tocando direito, só faz coisa ruim. É um trem danado, mas vai marear a mente. Você fica com a mente mareada, para de raciocinar, a consciência é ludibriada. E você passa a agir como um nécio. É assim mesmo. Jubal não fazia nada para Deus, ele só fazia para os homens. As músicas do mundo não são para Deus, são só para os homens. Onde é que começou essa história do homem ter mais de uma mulher? Lameque, filho de quem? De Caim. Lameque foi o primeiro homem a ter mais de uma mulher. Gênesis 4, 23, não vou ler não. Lameque falou assim, uma mulher só está pouco, vou arrumar mais uma. Um dia um irmão falou comigo assim, eu vou repetir essa história, porque tem um monte que não ouviu. Eu estou ficando igual o velho, contando a mesma história todo dia. Estou igual a Daí agora. Vou conversar com a Daí e a Marlene. A Daí essa já contou. Vou contar de novo. Essa também já contou. Vou contar de novo. Hein? Pastor, o que você acha do homem ter 3 mulheres? Eu falei, por que você está falando isso? Porque eu já achei na Bíblia e não achei nada contra. Se eu conseguir provar biblicamente que pode ter 3 mulheres, eu quero saber onde estão minhas outras 2. E eu falei com ele, o que você acha da sua mulher ter 3 homens? Aí não, rapaz, misericórdia, está amarrada. Eu falei, então você pode ter 3 mulheres e sua mulher não pode ter 3 homens. Você está discriminando o povo. Mas foi a descendência de Caim. Eles começaram, criaram a primeira cidade, Nínive. Eles levantaram. Babel, descendente de Caim, que começou aquele negócio. O primeiro homem famoso da história também era da descendência de Caim. Todos da descendência de Caim. Os homens queriam fama, então construíram Babel, eles queriam fama. O nome dele era Nimrod. Vamos construir uma torre, nós vamos governar. Esse negócio de Deus governar não está com nada. Era o povo que parece o povo de hoje. Quem fala mal de mim são os filhos de Caim. Tem uma música assim, lembra? Quem lembra dessa música? Raul, vamos lá, Raul. Quem fala mal de mim são os filhos de Caim. Quem fala mal de mim são os filhos de Caim. A inveja mata, a inveja destrói. A inveja mata, a inveja destrói. Corrói, dói, dói. Tudo filho de Caim, irmão. Quando alguém está falando mal de você, filho de Caim.
Porque os filhos de Sete só falam bem. Quando alguém só gosta de ouvir música do mundo, fala que é crente, filho de Jubal. Só ouve música para marear a mente, para esquecer do que você tem que fazer, esquecer dos compromissos que você tem, esquecer do Deus que você deve adorar. Filho de Jubal. Tem ninguém ouvindo música do mundo aqui não, tem? Espero que não. Pastor, é só musguinha no carro. Por que que na Bíblia aqueles homens, aquele monte de mulher? Descendência de Caim. Todos pagaram. Mas Salomão era um homem de Deus e teve aquele monte de mulher. Vocês não sabem o que aconteceu com o reino. Foi dividido por causa daquele pecado. Pagaram um preço alto. Preço altíssimo. Davi também tinha preço altíssimo. Deus cobrou a vida de um filho dele por causa daquele pecado. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje sobre monogamia e poligamia. Mas isso é coisa de cainita, não de setistas. Eu sou da turma de Sete, eu não sou da turma de Caim. E tem um monte de gente que deveria ser da turma de Sete e estão tentando provar que o que Caim fazia era o que era bom. É bom para carne, mas para Deus não. As características principais da turma de Caim eram homens inquietos e separados de Deus e criadores de paraíso artificial. Parece a sociedade de hoje. A mesma coisa ainda continua. São inquietos, separados de Deus e vivem tentando criar um paraíso artificial aqui na terra, porque não querem receber o paraíso que Deus oferece. Mas não é assim com a gente. Quando a gente fala de Sete, irmãos, eu poderia falar de Caim aqui a noite toda, porque se você ler sobre a história da descendência de Caim, eles gostavam de falar dos atributos das mulheres deles. Eles gostavam de falar os nomes que davam às mulheres deles, destacavam os seus atributos. Na família de Sete, não, as mulheres são respeitadas. Elas são preservadas e guardadas. Sete é o homem da geração do povo de Deus. Dali saiu Enoque, dali saiu Noé, dali saiu os homens que andaram com Deus na terra. A descendência de Sete, põe atenção, era o povo de Deus. E de repente os filhos de Deus olharam para a filha dos homens, porque elas mostravam o corpo. Elas eram lindas. Então eles começaram a casar. Se misturaram. O povo de Sete não conseguiu suportar por muito tempo ficar na presença de Deus. Quando Deus olhou, só tinha Noé. Falei, cadê a descendência de Sete? Um foi arrebatado, outros já foram levados, e as famílias que ficaram se juntaram com as filhas dos homens. E Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Ele disse, eu vou destruir todo mundo. Mas ele olhou e viu Noé, ainda tem um justo na terra. Tem um justo na terra. Irmãos, Jesus não vai demorar a voltar, porque senão a igreja toda não vai suportar as pressões do mundo. Porque a turma de Caim pressiona. Você faz uma festa na igreja, você não cobra ingresso, você faz de graça, dá bolo de graça, tira foto de graça, e os crentes não vêm na sua própria festa. Ali no mundo eles fazem uma festa, você tem que pagar. Eles amanhecem lá. Amanhece no meio dos filhos de Caim. E ainda rindo, e ainda posta no Instagram. Aí fica 3. Irmãos, a novela é a mesma. O enredo é o mesmo. É a mesma história. Eu não estou julgando ninguém. Só estou falando que você deveria se conscientizar. Porque as filhas de Caim vão seduzir vocês. Vocês são quase bonitos igual eu. É sério. Olha você, Lucas. Você ainda vai ficar bonito. Eu creio. Crê? Receba. Receba a beleza.
Receba a beleza do Luiz. O pastor Helmar já foi bonito um dia? Não, nunca foi. Já foi? Irmãos, a pessoa ser positiva e animada anima a gente também. E você já foi bonito, Cleiton? E você? Dizer que ele é lindo. Como ver assim, Edivan? Você já foi bonito um dia? Viu como que o homem, irmãos, está faltando a consciência, né? Mas já passou essa dispensação, né? Irmãos, o processo é o mesmo. As filhas de Caim ainda estão seduzindo a geração de Sete. E se a geração de Sete não pôr atenção, como foi nos dias de Noé, por que Jesus disse isso? As coisas se repetem, as coisas vão sempre repetir. Você precisa manter a sua consciência pura, porque para quem é puro tudo é puro. Paulo disse lá em 1 Timóteo 3,9: guarde o mistério da fé numa consciência pura, uma consciência pura, porque quando você se relaciona com as pessoas no mundo, às vezes as pessoas são covardes. E como é que o covarde faz? Quando você faz, vamos fazer isso, aí o covarde pergunta o quê? É seguro? Dá para fazer? Esse aqui é a conversa de um covarde. Alguns não são covardes, mas gostam da conveniência do mundo. Então quando chama, faz a proposta, se para você tudo é conveniente, você vê a oportunidade, é oportuno, eu vou porque só vai ter uma vez por ano mesmo. Mas essa oportunidade pode roubar a sua vida, pode roubar a sua história, porque a sua consciência, ela vai dizer para você, é certo? Está certo o que você está fazendo? Nós pregadores somos a voz da consciência da igreja. Os profetas ativam a consciência. Noé avisou, Enoque pregava, Noé pregava. Eles precisavam receber aquelas verdades e a consciência dizia, e aí, é sim ou não? E quando Deus avisa, é para ficarmos conscientes, e nós devemos avisar a todos, para que todos fiquem conscientes. Noé, ele foi avisado, e ele pregou para todos. Irmãos, no Brasil todo mundo está ouvindo a mensagem. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:7, que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, não existia dilúvio. Eles não acreditaram, não vai ter dilúvio, nunca teve isso, não tem nem chuva por aqui. E Noé, gente, vai vir um dilúvio e todos precisam se arrepender. O que eles faziam? Eles riam de Noé, eles abusavam de Noé. Agora não era só os filhos de Caim, os filhos de Sete também, porque agora eles se misturaram, eles casaram uns com os outros, as trevas se misturou com a luz, irmãos. E naquela hora, quando alguém queria, não, eu preciso ouvir Noé, porque eu preciso ouvir a mensagem dele. Não mexe com Noé não, né? Na nossa descendência não tem isso, temos outros deuses, outras histórias. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A dispensação da consciência, todos estavam conscientes, ninguém era inocente. Deus deu o livre-arbítrio para eles. Vocês escolhem. E hoje, Deus diz do mesmo jeito: você escolhe. Você escolhe. Eles se tornaram tão insuportáveis que Deus mandou água e todos morreram. Somente Noé e sua família foram salvos. O que isso quer dizer?
Não adianta se a sua descendência é cristã. Você precisa cuidar da sua salvação individualmente. Você precisa cuidar da sua vida com Deus. O último texto, Lucas 17, 26. Vamos juntos comigo, todos? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como foi nos dias de Noé, assim será no dia da volta de Cristo. Jesus vai voltar em um tempo bom. Eles estavam bem, porque eles estavam comendo, estavam bebendo, estavam se casando, estavam se dando em casamento. Eles não estavam ruins. Jesus vai voltar em um momento em que todos estiverem desapercebidos, comendo demais, bebendo demais, casando demais, distraídos demais. Ele não vai voltar no momento de tribulação. A tribulação é depois do momento que ele voltar. É isso que vai acontecer. É por isso que nós precisamos vigiar a nossa consciência, vigiar o que nós fazemos. A dispensação da consciência passou, ficou lá fora, mas a consciência até hoje. Paulo diz que eu tenho que cuidar da minha consciência para não ferir a sua. Porque se você vê um crente de consciência fraca, que acha comer carne pecado, quando ele estiver com você, eu não vou comer carne, para não fazer ele pecar. Põe a imagem das dispensações, fazendo favor, Neuza. Na próxima semana, eu vou falar com vocês da terceira dispensação. Qual que é? Então vamos lá. Primeira, segunda, terceira. De Adão até a queda, do nascimento de Adão, da criação de Adão até a queda, dispensação da inocência. Da queda de Adão até o dilúvio, dispensação da consciência. Quando passa o dilúvio, Deus vira a página da agenda e começa um novo tempo, chamado tempo do governo humano. E eu vou contar para vocês como que surgiu o primeiro governo, de acordo com a Bíblia. Nós estamos em qual? Quantas faltam? Somos a geração do arrebatamento. Que Deus nos abençoe. Põe isso de